partir deste momento, vamos falar do mercado do boi gordo. Hoje um dia muito estranho. O mercado abriu esta terça-feira com a pressão da indústria frigorífica comandada pelo JBS. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a indústria começou o dia com a proposta de pagamento de R$ 170 por arroba para boi. Ontem, um dia de poucos negócios, como sempre acontece às segundas-feiras, a arroba no estado estava cotada entre R$ 185 e R$ 187 à vista. A pergunta que o pecuarista faz é a seguinte: como pode o boi gordo perder quase R$ 20 por arroba de um dia para o outro? Em São Paulo, a JBS abriu a terça-feira com proposta de R$ 180, também cerca de R$ 20 a menos do que a cotação das últimas semanas. Nesse momento, o frigorífico tem todos os tipos de alegação para justificar a pressão: manutenção, fechamento de plantas, férias coletivas e agora o coronavírus, que todo mundo sabe tem bagunçado a economia mundial. É inegável que tenhamos, a partir de agora, um rearranjo mundial diante da pandemia provocada pela doença. Mas aproveitar-se de uma situação de crise para punir o pecuarista não é justo, não é humano, não representa decência no mercado, a não ser que digam que não deve haver decência nos mercados. Deve haver decência, sim, e deve haver tratamento respeitoso com o parceiro na cadeia de produção. O pecuarista é dono, detém o principal insumo para a indústria frigorífica. Por que tratá-lo de forma tão desrespeitosa? O problema é que o JBS acorda consultando todos os fatores que podem influenciar os preços do boi: estoques, a oferta de gado pronto para abate, tradição das negociações. Muita gente vende para a indústria há 15, 20 anos. Então, tradição das negociações entre produtor e a indústria e, principalmente, o cenário de mercado, que agora é contaminado pelo coronavírus. A partir daí, a indústria abre as compras, o JBS abre as compras, como fez hoje, sugerindo um preço geralmente baixo. As indústrias de grande, médio e pequeno portes seguem a proposta do gigante. Os menores até chegam a pagar um pouco mais à vista e só recebem o gado entregue pelo pecuarista quando o dinheiro estiver na conta. Mas a referência não é a do preço que o pecuarista quer, mas aquela imposta pela indústria que manipula o mercado. O problema é que hoje, terça-feira, o preço não abriu apenas baixo, abriu muito mais baixo. A proposta, na avaliação de pecuaristas, chega a ser aviltante. Nós separamos alguns preços propostos nesta terça-feira. Vamos ver, em Mato Grosso do Sul, o preço de balcão a prazo foi de R$ 170 para os machos, R$ 160 para novilhas, inclusive para novilhas precoces terminadas em semi-confinamento, e R$ 158 para as vacas. O preço à vista de uma indústria de menor porte, por exemplo, no estado, ficou em R$ 168 para os machos e R$ 158 para as fêmeas. Outra praça, em Mozarlândia, Goiás, o mercado abriu com proposta de R$ 173 para o boi, R$ 168 para a vaca e R$ 163 para a novilha. Em Palmeira de Goiás, outro grande, o Minerva, abriu o dia com a proposta de R$ 175 para o boi, R$ 166 para a novilha, com 30 dias e ainda para descontar o fundo rural. Um pecuarista de Mozarlândia relatou num grupo social que a indústria propôs pagar
R$ 172,00 no boi Europa. O boi Europa é aquele que tem uma bonificação. É o preço da arroba mais uma bonificação. Então, R$ 172,00 por arroba no boi Europa para pagar com 30 dias e descontar o fundo rural. No relato, nos grupos, ou em um grupo social, o pecuarista disse: eu acho que eles não vão comprar boi desse jeito, diante dessa proposta. Veja a arte que o GPB, o Grupo Pecuária Brasil, divulgou hoje nos grupos sociais. Dá uma olhada, você vai ver que a orientação do GPB é: nossa resposta às indústrias. Em razão do coronavírus, também estamos com o teto mínimo da arroba, quer dizer, na verdade é o piso mínimo da arroba. Unidos, somos mais fortes. A orientação passada nos grupos sociais é segurar o gado até a onda baixista passar. Na opinião geral, é hora de bater de frente e não entregar o gado a qualquer preço. E se tiver que vender, que seja uma venda parcimoniosa. Se você tiver 100 bois, venda a metade, 1/3 do gado, para pagar compromissos. Resta saber se a classe terá força para essa empreitada. Estou aqui com o João Pedro para comentar esse dia, terça-feira, de muita pressão, João. Sacanagem, né? Não é, baixar esse valor do dia para a noite não tem lógica. Se você analisar, 25% da carne brasileira é exportada. Vamos pegar o preço um ano atrás, em março do ano passado, valia $3.700 a tonelada de carne brasileira exportada, preço médio. Um câmbio de 3,70, daria uma carne de 13, 14 reais o quilo. Hoje, ontem nós divulgamos aqui, divulgamos aqui os dados da MDIC, $4.465 a tonelada, a um câmbio de 5, dá mais de R$23. Ou seja, se você pegar a carne exportada em reais, em relação a março do ano passado, nós estamos quase 60% mais cara. Ela vale mais hoje, a carne exportada. Um frigorífico tipo JBS, ele exporta mais de 35% da sua produção, ele exporta. Ele tem uma grande participação no mercado e ele exporta isso aí. Quando você volta, mas o mercado interno está comprando. Vamos ver o mercado interno. R$ 11,50 em março do ano passado. Vamos pegar a carne de capa de contrafilé, que é uma capa de filé, capa de contrafilé é meu preço. Que é uma carne embalada a vácuo, que os grandes supermercados sempre fazem promoção e tal. Na promoção, R$ 11,50. Hoje, na promoção, R$ 17,80, R$ 18. Outra coisa, 58%, 60% mais caro. Tanto o mercado interno como o mercado externo pagando esses valores. Se você pegar o boi na época, 138, comparar com 190 que chegou a se comercializar, nós estamos falando de 37% de aumento, 37% no boi. Então, o que aconteceu? Eles estão usando um argumento de problema, só que a carne, nós estamos exportando 6 mil toneladas dia. É a média nossa até maior que o ano passado, 6 mil toneladas dia. A carne não está faltando exportação. Você tem uma perspectiva para o mês que vem de você voltar a China ao mercado. Ela consumiu aquele estoque que ela comprou no último trimestre, no feriado do ano novo lunar deles lá, e agora volta ao mercado. Ah, mas não tem container. Essa questão já está sendo superada também. Eles estão buscando, até motorista de caminhão na China, fazendo esquema com trem para trazer os motoristas e tal, para voltar a economia chinesa a andar. E aí, nessas quarentenas que tiveram na China, não caiu o consumo de alimentos, ao contrário, até subiu o consumo de alimentos. Então, os estoques de carne, bovinas, frango e tal, devem estar muito baixos. Então, eles estão indo ao mercado. Então, o mercado externo e o nosso mercado está comprando. Se você for no supermercado, quem for no supermercado esse fim de semana, muitos cortes de carne para churrasco não tinham. Ou seja, o mercado está andando. Não há lógica disso. O grande problema do Brasil é que você tem 3 grandes redes de frigorífico que respondem por 60% do abate no Brasil. JBS, Marfrig e Minerva. Você tem 240 mil pecuaristas de pequeno, médio e grande porte. E você tem 5, 6 redes varejistas. Então, o que acontece? Eles apertam quem? Apertam o pecuarista. O varejista não quer abrir mão da sua margem. O frigorífico quer aumentar a sua margem na hora de vender, pagando menor preço ao pecuarista. Então, isso cria um clima de incerteza.
E em algum momento o pecuarista vai pegar esses exemplos positivos que tem no Brasil, e o Paraná é um exemplo fantástico das cooperativas. Aqui no Mato Grosso do Sul começou também a fazer um trabalho igual a esse. Ou seja, o pecuarista não vendeu o boi, ele vendeu a carcaça, vendeu a carne. Ele organiza, ele terceiriza o abate, recebe a carne e ele comercializa a carne. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Monta uma equipe profissional, coordenada por ele, para fazer esse tipo de trabalho, para diminuir esse absurdo que é 3 redes dominar 60% do abate e 5, 6 redes de varejo. Agora, João, com que base tem-se esse preço de 190, por exemplo, num dia, 172 no outro? E o engraçado é que todo mundo fez a mesma coisa, né? Mas todo mundo segue o grande. Abriu a porteira. Que faz a arma toda, a tática, e todo mundo segue. Ou seja, ninguém trabalha em cima de custo de compra, de venda, trabalha em cima do JBS. O JBS falou, vou baixar para 170, os outros também baixaram para 170 ou chegaram a... Mas tem alguma base para chegar a esse número? Olha, contrato futuro, por exemplo? Os contratos futuros, não, o pessoal falou que os contratos futuros. Se você olhar o contrato de maio, que é o contrato que tem o primeiro grande vencimento, tem 4 mil contratos em aberto, Zé. 4 mil contratos em aberto são 80 mil boi. Não é nada em termos de relação do Brasil. O Brasil é um país que... O mercado futuro está sinalizando o arroba nesse preço. É que o mercado ele tem poucos players no mercado, pouca gente participando, volume de negócio pequeno. Contratos em aberto, 4 mil. Cada contrato são 20 bois, 80 mil bois. É nada. Um país que mata mais de 16 milhões de boi por ano, 80 mil é 0, alguma coisa. Então, não é argumentar que o mercado futuro caiu, isso não tem muita lógica nesse momento. Podia até cair, mas agora se cair eu vou puxar o mercado físico também. É diferente a situação. O mercado físico está andando, nós estamos exportando 6 mil toneladas, o preço subiu, $4.460, o câmbio disparou. Vai acontecer isso com soja, por exemplo. Soja está na mesma situação, está subindo o preço da soja no mercado. Com toda essa confusão, briga, está subindo. Hoje tem ofertas de soja a nível de produtor acima de R$80. Milho também está. Milho também. Firme. Agora, por que o boi, 2, 3 frigoríficos tem que puxar mais de 10%, baixando 12%, 4% num dia? Aliás, até o CAD deveria investigar, porque de uma hora para outra todo mundo fazer a mesma coisa, isso chama-se sai fora das regras de comércio. Não tem decência no mercado. Ele não tem Agora, lógica, João, a alegação é coronavírus, né? Muita gente paralisando, a Minerva, até a Sara estava pronta para entrar conosco para falar da Minerva, que vai paralisar as atividades. Eu não sei se nós teremos tempo, mas, Sara, rapidinho, então, por favor, você tem anúncio da Minerva sobre paralisação de plantas, é isso? Isso mesmo, Zaidan, é a Minerva e também a JBS. A JBS, por exemplo, ela diz que vai suspender os abates de bovinos em 5 unidades pelo período de 20 dias. Será um período de férias coletivas e isso inclui as unidades de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Alta Floresta e Juína, em Mato Grosso. Todas elas atendem tanto à exportação como também ao mercado doméstico. E a Minerva, por sua vez, anunciou a suspensão de abates em 4 plantas, também em meio a esses efeitos do coronavírus. Isso acontece, no caso da Minerva, a partir do dia 23, também considerar férias coletivas aos funcionários, nas unidades de Janaúba, Minas Gerais, José Bonifácio, São Paulo, Mirassol do Oeste, Mato Grosso e Paranatinga, Mato Grosso. Eles devem, então, durar essa paralisação deve durar entre 10 e 15 dias, a depender da planta, conforme a companhia anunciou em uma nota. Então, os funcionários das áreas administrativas de escritórios em São Paulo e Barretos, eles passam a trabalhar em um regime remoto, de uma forma preventiva. Zaidan, eu vou aproveitar rapidamente para trazer a cotação do bezerro hoje em Mato Grosso do Sul, indicador CPE, onde há uma queda de 0,42% no dia, mas uma alta de 3,19% no acumulado do mês. Bezerro em Mato Grosso do Sul, indicador CPE, em R$ 1.802,25. E a arroba do boi gordo no estado de São Paulo, também indicador CPE, hoje aparece em R$ 199,40. É com você. Legal. Obrigado, Sara, pelas informações. A Scott Consultoria, que é a nossa fonte
de Informações de Preço, anunciou no seu relatório de hoje que mantém os preços apurados na sexta-feira, porque não tem negócios. As indústrias, como a Sara disse, né, muitas delas fora das compras. Agora, João, indústria está fora da compra por causa do coronavírus ou porque o pecuarista já está segurando o gado e não está entregando? Olha, para a experiência que ocorreram aqui em 2017, 2018, cada vez que houve essas crises, não houve uma corrida desenfreada de produtor querendo vender. Ele fez o que o GPB está propondo, ou seja, eu preciso fazer caixa, pagar peão, pagar isso, pagar aquilo. Então, se ele tem 100 boi, vende um caminhão, 20, para atender às coisas imediatas. Isso aconteceu em 2017, aconteceu em 2018, naquelas crises lá que houveram. Então, eu acho que é um momento de cabeça fria. E o frigorífico está jogando dessa maneira, está jogando essa alternativa de férias coletivas, já pensando que ele não vai ter animal para bater. Essa foi a jogada deles. Ou seja, vai baixar o preço, o cara não vai ter animal, aproveitou e vai dar férias coletiva, que é uma pressão a mais para ver se consegue segurar esse preço lá embaixo. Agora, quando chegar em mês que vem, em abril, você tem o salário, você tem início do ano, no mês, vai ter uma demanda maior de carne. Aí vai ser a chance dos pequenos e os médios, se usar a cabeça, trabalhar direitinho, pagar um preço justo, de ocupar espaço que os grandão vão abrir para eles. Porque eles não vão reativar as compras de uma hora do dia para a noite, vai ter um certo tempo. E também você vai ter muito frigorífico que foi habilitado para exportar para a China, que possivelmente vão ser procurados pelas trading para pensar, para entregar a partir do início do mês que vem. Obrigado, João. Bom trabalho.